Amigos queridos, convidamos a todos às primeiras horas da manhã desse dia a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para juntos sentirmos a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros junto a nós. Esta equipe espiritual que se destacou para compor estes trabalhadores desta casa. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Pedimos humildemente, Senhor, a todos os nossos irmãos em humanidade, para que sejam socorridos em suas necessidades profundas. Pedimos, Senhor, pelo despertar das consciências ainda chafurdadas nos torpores das sensações e da ignorância, para que possam sentir a luz do seu amor, a força da verdade e o bem constante em seus corações. Mestre amado, em seu nome e em nome dos Espíritos amantíssimos que aqui presentes estão, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã, pedindo humildemente que nos façam instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. E dentro deste capítulo, a espiritualidade trouxe a parábola dos talentos, lembrando que essa parábola nasce do encontro de Jesus com Zaqueu, que era o servo bom e que soube multiplicar os bens da terra em benefício dos irmãos em humanidade, e que soube também multiplicar os bens divinos em si mesmo, sendo um espírito pronto para o trabalho, desejoso de servir, de acertar, e desenvolveu nos seus sentimentos a legítima fraternidade. Então, este foi o grande aproveitamento do talento que Zaqueu havia recebido do Senhor. Tanto isso é fato que depois que Jesus retorna ao mundo espiritual, temos falado isto, Zaqueu se prontifica e se candidata a discípulo. E ele vai buscando todas as passagens de Jesus, reencontrando todos os apóstolos. E quando ele encontra Paulo, Paulo o orienta para a vida eterna. E essa orientação direcionou a sua existência, se tornando, como até hoje o é, um grande trabalhador de Jesus. Nós outros também recebemos talentos, também recebemos convites, também recebemos estímulos e novas oportunidades, que muitas vezes nos passam desapercebidas. E quantos de nós, perguntaríamos, estamos verdadeiramente atentos a descobrir os talentos que nos foram confiados, ou se nós já o enterramos deliberadamente ou não. Então, nesse trecho da parábola do talento, onde aquele que recebeu um só precisa saber como multiplicar e não enterrar, disse Jesus: que se lhe tire, pois, o talento que tem, que era um só e que ele enterrou, que enferrujou e que não tem serventia para ninguém. E deem-no àquele que tem 10 talentos, porque aquele que tem 10 tem mais experiência e mais força para multiplicar. Então, porque os talentos nos foram recebidos, dados, ou emprestados de acordo com as nossas características pessoais. Para que servem os talentos da nossa vida?
para serem multiplicados e servirem de ação saneadora ao mal que trazemos em nós. Então, a nossa predisposição doente, ela precisa ter recursos. E a multiplicação dos talentos geram recursos ao espírito, para que os momentos desafiadores e provacionais, quando chegarem e chegam para todos nós, nos encontrem na multiplicação dessas potencialidades, que são os talentos. E nós temos falado de alguns talentos, talvez cada dia alguns talentos, né? Nos demoramos em falar bastante sobre a mediunidade como um talento de trabalho com Jesus. Nós já falamos de outros talentos, como o talento da família, né? O talento da saúde do corpo. E hoje nós queremos começar a falar sobre a palavra, o talento da palavra. Então, tem uma lição do Fonte Viva chamada Linguagem. Tem inúmeras lições que falam sobre a palavra, porque isso foi um tema que já nos envolveu bastante nessa casa. Diz Paulo de Tarso a Tito: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. É bem forte o chamamento do talento da palavra, né? Alguns trazem um talento, outros 2, outros 5, outros 10. São espíritos com mais experiências nesse recurso de comunicação entre espíritos, né? E diz assim: através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Então nós podemos, através da palavra, erguer um espírito caído. Quando essa palavra, ela vem manifestada de sentimentos compassivos, misericordiosos, quando essa palavra vem com uma vibração de caridade, então aquele espírito multiplica o seu talento através da vibração dos seus sentimentos, porque a palavra, ela dá significado aos símbolos do nosso pensamento. O nosso pensamento são imagens, e a palavra veste essas imagens com significado. Então, toda palavra, ela está vinculada ao pensamento e aos sentimentos, às emoções. Ela tem um tom vibrátil, ela tem uma expressão vibratória, ela tem um alcance. E esse alcance está diretamente relacionado a aquilo que vai no nosso coração, né? Aquilo que vai no nosso coração sai pela nossa boca. E muitas vezes nós, querendo controlar o nosso pensamento, e isso é válido, colocamos palavras belas em vibrações doentes, e isso não há convencimento. Há um exercício disciplinador que é necessário. Mas aquela palavra que vem melíflua, que vem suave, mas a vibração original não é uma incoerência. E aqueles que se relacionam conosco vão sentir que o que eles estão ouvindo não é o que eles estão sentindo. Então, o talento da palavra, para ser multiplicado, ele precisa ter uma mudança na estrutura do pensamento. O que é que eu penso e sinto sobre aquilo que eu estou vendo, vivendo, convivendo? Essa é a grande verdade da palavra, né? Então, ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, porque muitas vezes estamos com conturbações íntimas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Porque a gente pode dizer simbolicamente, há pessoas que não medem palavras, né? E palavras vãs, palavras torpes, palavras inadequadas, e as pessoas, a grande maioria de nós, não nos importávamos com isso, né? Que a nossa palavra poderia nós estaríamos despejando literalmente em alguém conteúdos mórbidos nossos sem pensar em consequência. E esse é um processo descaridoso, não é?
Porque cada qual de nós tem suas necessidades, seus grandes dramas íntimos, né? Sua dor, vamos dizer assim. Cada um de nós tem sua dor. E não é justo nós potencializarmos a dor do outro, a dor do vizinho, a dor do próximo, com a carga das nossas inquietações, né? Não é justo. Esse é um processo educativo do talento da palavra, porque a palavra tem força. Porque enquanto nós estamos pensando, também tem alcance, mas quando o pensamento e o sentimento se transformam em palavras, você não controla mais. Você já pôs para fora e aquilo não volta. Já foi. Então, entre o pensamento e a palavra, diz Emmanuel que tem um percurso enorme. Não existe essa possibilidade de não termos anteparos, não termos controle sobre a manifestação da nossa palavra, e quando a gente diz, quando eu vi, eu já tinha falado. Ou seja, o meu pensamento é solto, o meu pensamento está desgovernado. Eu estou dizendo isso, eu não tenho disciplina com o meu pensamento. E por isso que o talento da palavra está atrelado à educação do pensamento e do sentimento. Ninguém educa só a palavra. Num primeiro momento você pode treinar palavras adequadas, mas ninguém educa o talento da palavra se não houver uma educação do pensamento e das emoções, né? Porque é isso que traduz aquilo que nós somos. Por exemplo, há pessoas que são bastante queixosas por um vício, o hábito de estar insatisfeito. O hábito de estar insatisfeito gera esse vício da queixa. A queixa é um azedume. E a nosso talento, nesta hora, quando a gente verbaliza com aspereza, com queixa, ou de forma maledicente, nós estamos servindo a Mamon com a palavra. Porque ela está a serviço daquilo que não é o bem, daquilo que não é a verdade, daquilo que não é evolutivo para nós. Então, toda vez que a nossa palavra carreia as questões pesadas do mundo, distantes do bem e da verdade, nós estamos com a palavra servindo a Mamon. Da mesma forma que quando queremos servir a Deus com a palavra, essa palavra precisa representar o que vai no nosso coração. Se aquilo que nós estamos falando tem vibração, né? Tem conteúdo daquele espírito, e a palavra pode ser absolutamente simples, mas ela tem que ter um alcance. E quando essa palavra que está traduzindo o bem, ou a verdade, o Evangelho de Jesus, chega no outro, nós, através da multiplicação desse ato de servir a Deus, esta palavra inocula naquele espírito um tratamento, um bem-estar, vai quebrando no outro as estruturas doentes do pensamento do outro. Por isso que Jesus não escreveu, Jesus falou. Ele falou, porque imagina o verbo de Jesus, a repercussão planetária que tinha a palavra amor quando ele a pronunciava, né? A palavra caridade, quando ele a manifestava vivamente nas relações com seus apóstolos, discípulos, seguidores, cristãos em geral. Então, é muito significativo nós entendermos que o talento da palavra pode ser para nós o maior recurso para a nossa existência na Terra, para aqueles que receberam essa oportunidade. Pela nossa manifestação mal conduzida, diz Emmanuel, para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Então, toda vez que nós servimos a Mamon através da palavra, nós afastamos a verdade de nós. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. Já não comporta mais o planeta
nós termos ações descontroladas, pensamentos desgovernados, a palavra solta a serviço do desgoverno íntimo nosso. Nós já não estamos mais nesse tempo, porque o processo da educação do espírito precisa ser um imperativo dentro de nós. Então, pela válvula da língua, diz Emmanuel, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se expandem, se estendem, se multiplicam. E isso é uma questão de escolha. Nós precisamos tomar decisões em relação a esse talento. Será que o talento da palavra está sendo para servir a Deus ou eu sirvo a Mamon com os meus impropérios? E Paulo finaliza mostrando tanto a parte positiva quanto a parte negativa da palavra, dizendo assim, porque a palavra de Paulo, enquanto amorosa, era firme, era uma palavra assertiva, que ninguém titubeava, que não deixava dúvida, que guardava uma certeza inabalável, uma confiança irrestrita naquele que a ouvia. Tanto isso é fato que tantas foram as vezes que nós já lemos Paulo de Tarso ou Paulo Estevão, inúmeras vezes, todos nós espíritas, vez ou outra, lemos. Acontece que quando a gente, já nos aconteceu isso e muitas pessoas que eu conheço, quando a gente mergulha verdadeiramente naquele livro, nós entramos na sintonia de Paulo. E é plenamente possível nós ouvirmos a voz dele ecoando no íntimo do nosso ser. Quando o diapasão nosso entra nessa sintonia que você mergulha verdadeiramente naquele autor, e é assim com todos os livros, e com todos os filmes, e com todos os conteúdos que nós escolhemos nos alimentar, aquele conteúdo vai estar impregnado em nós. E nós estaremos naquela vibração, naquela sintonia. Isso também nos sugere que nós precisamos ser bastante criteriosos para escolher do que eu quero me nutrir. De que imagens, de que pensamentos, de que palavras eu vou escolher nos meios de comunicação para estimular a minha mente todos os dias. Então é possível, quando a gente diz a palavra de Paulo, isso é uma interpretação pessoal, é uma palavra que vibrátil, vibra com a firmeza e amorosidade ao mesmo tempo, né? Então, o espírito que está convicto da verdade, ele não tem vacilações, ele não tem reticência na palavra, ele não tem titubeio. Aquilo é, porque é a verdade. Então, aí finalizando, diz assim Emmanuel, nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, que afugenta a confiança, nem áspera ou contundente, que quebra a simpatia, mas sim a linguagem sã, aí nos dizeres de Paulo, e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aqui é a palavra de Paulo afugentando as trevas, com a palavra irrepreensível do bem, da verdade, do evangelho, afugentando as trevas. Então, é muito significativo nós pensarmos no talento da palavra para que de hoje ao infinito, nunca mais, nós usemos palavras que não sejam engrandecedoras, que não sejam para socorrer e amparar, né? Do que deixar desgovernada a nossa mente e falarmos palavras torpes. Vamos refletir sobre a multiplicação desse talento. Esse é um tema que realmente merece muita reflexão da nossa parte, porque quando nós vivemos como homens e não como espíritos, nós nos satisfazemos e nos alimentamos
de tudo aquilo que é de ordem material e denso. Mas na medida que nós vamos espiritualizando a existência, na medida que vamos vivendo como espíritos, vamos sentindo cada vez mais a necessidade do alimento espiritual. Então, o que nós estamos fazendo aqui e agora, que não buscando conteúdos que possam nos alimentar, nos fortalecer, para que possamos fazer da nossa vida uma vida digna de ser vivida. Então, a palavra nos alimenta. A palavra grosseira nos alimenta. Esse alimento é entre 1000 aspas. Há pessoas que buscam a palavra torpe. Há pessoas que buscam a palavra maledicente. Porque, literalmente, elas absorvem aqueles conteúdos e se sentem, entre 1000 aspas, satisfeitas. Inclusive, há espíritos que sentem prazer em produzir uma palavra jocosa, uma palavra irônica, uma palavra maledicente, porque sente prazer primeiro em produzir e depois sente prazer na reação do outro. E obviamente que isso é um estado de profunda ignorância do espírito. E quando nós pensamos dessa maneira, há um retardamento, nós retardamos o desenvolvimento em nós de instrumentos psíquicos, de instrumentos espirituais que nos permitem ver além, que nos permitem verdadeiramente nos iluminar. Então, nós aprendemos com a doutrina espírita, e nós estamos estudando, agora o Livro dos Espíritos, de novo, outra vez, uma vez mais, no aspecto Deus. Os Espíritos nos mostram que só aqueles Espíritos muito elevados podem ver Deus. Porque, obviamente, nós não vemos Deus com os olhos, com os instrumentos da matéria. É necessário desenvolvermos habilidades e, entre aspas, órgãos, recursos para isso. Nós sabemos, por exemplo, que os lóbulos cerebrais, eles foram desenvolvidos passo a passo. E conforme eles foram sendo desenvolvidos, nós fomos ficando hábeis em certas características que não tínhamos anteriormente. E a palavra, que é um recurso extraordinário do espírito, na medida que nós vamos aplicando adequadamente a palavra, nós vamos desenvolvendo recursos espirituais inimagináveis, que vão nos elevar a patamares de excelência do ponto de vista do espírito. Porque nenhum dos talentos que nos é concedido, nenhum deles nos são oferecidos que não sejam para desenvolver recursos de ordem espiritual.
quando a Célia colocou sobre a palavra de Jesus, que realmente era capaz, quando verdadeiramente ouvida por alguém, alinhar de maneira definitiva aquele espírito com a verdade, aquele recurso que Jesus trouxe, que era o verbo, a palavra, ele já tinha, obviamente, desenvolvido nele na sua condição máxima. Então, com a palavra, ele esclarecia, ele curava, ele afastava entidades perversas, porque aquele recurso já era um instrumento de manifestação de Deus através dele. Portanto, cada um de nós que recebemos esse talento, porque há pessoas nesta existência que estão privadas desse talento, obviamente, né? Então, pode até ser uma privação temporária, mas estão privadas, não vieram com esse talento. Têm dificuldades com a fala, realmente não vão falar nessa existência, porque comprometeram, evidentemente, através do não uso adequado da palavra. Então, entender que nós trouxemos um recurso e que esse recurso precisa ser utilizado da forma mais magnífica possível, nunca, jamais, em tempo algum, usar o verbo, que é um talento, para promover desavenças, dificuldades, desestruturar o ambiente que nós estamos vivendo, é um nível de consciência que nós temos que desenvolver. Então, há pessoas que falam, e nós precisamos até desligar o campo da audição, deixando que a pessoa fale, sem que aquilo nos atormente, sem que haja nenhum aproveitamento do que está sendo dito. Nenhum. Nem para a pessoa, nem para quem está ouvindo. Ou seja, é um desperdício total do recurso, do talento. Isso é enterrar. Então, nós vamos comentar alguns trechos de um texto de Emmanuel intitulado Caridade da Palavra. Então ele diz assim: lembra-te da caridade da palavra, a fim de que possas praticar o amor que o Mestre exemplificou. É verdadeiramente extraordinário quando nós recebemos uma palavra amiga. É extraordinário quando uma palavra nos esclarece, nos retirando da escuridão da dúvida, quando uma palavra nos educa, verdadeiramente nos educa. Então, naquele momento, ao entrarmos em contato com aquela palavra, com aquela vibração, algo pode se modificar completamente em nossa intimidade. E estabelecermos um exercício de vigiar todo o tempo todo, a palavra, permite que nós possamos entrar num campo de vibração a ponto de nos conectarmos
com aqueles que nos cercam, que nos envolvem com vibrações amorosas e que querem fazer de nós campo de manifestação, campo da manifestação. Há sempre uma lavoura extensa de trabalho regenerativo e santificante no mundo, à espera do verbo que se inflama, não só de verdade e franqueza, mas de compreensão e carinho. Essa frase ela é extraordinária porque há inúmeros campos ao redor da nossa vida, ainda incipientes, campos incipientes, aguardando o nosso verbo inflamado de bom ânimo, de coragem, de incentivo. Quantas obras extraordinárias foram iniciadas por uma frase. Estavam ali, aquelas obras, elas estavam ali paradas, muitas vezes as pessoas unidas, mas mediante uma frase inflamada de bom ânimo, de verdade, de coragem, fez com que aquele ambiente que existia em potencial, mas que na verdade ainda não era nada, começasse. Uma frase, uma sequência de palavras muito bem encadeadas e com o vigor de alguém que traz na sua intimidade a experiência do verbo. E o inverso também é verdadeiro. Quantas obras magníficas, extremamente bem estruturadas, sobre um influxo de mentes perturbadas, com verbos contraditórios e recheados de maldade, começam a comprometer os alicerces daquela estrutura. Daí a importância de nós estabelecermos um processo constante e permanente de vigilância, porque muitas pessoas desistem de situações e de planos extraordinários por conta de uma conversa maligna de alguém. Então vamos refletir bastante sobre isso e fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, quantas vezes, Mestre, nós te buscamos para que o Senhor nos encontre com o seu olhar doce e misericordioso. Quantas vezes, Senhor, nós nos encontramos desejosos de sentir a sua presença entre nós, para confirmarmos que somos seus mínimos discípulos. Quantas vezes, Senhor, nós elevamos o nosso pensamento nas tuas lições de vida eterna, para que nós possamos nos abastecer, nos alimentar dos teus exemplos, do teu verbo, Senhor, que ilumina toda a humanidade. Quantas vezes, Senhor, acabrunhados, desanimados,
entristecidos, elevamos o nosso pensamento numa prece para te sentir a presença e nos erguemos em segundos. Então, Senhor, eis-nos aqui para te agradecer por tudo que a vida tem nos oferecido, pelo caminho que o Senhor traçou para nós, através dos teus exemplos, que são para nós tudo o que necessitamos para chegar ao Pai. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença generosa. Envolve nesse momento toda a humanidade, Senhor, nossos irmãos em dor, em dificuldade, aqueles ainda que não aprenderam a te buscar. Aproxima-os de nós, para que sejamos instrumentos do seu amor e da sua bondade. Que nesse instante, Senhor, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração desta casa possam receber a visita desses espíritos amorosos, que possam envolvê-los nesta hora com as vibrações de saúde e paz, de bom ânimo, de confiança, para que em breve tempo, recuperados, possam estar operosos na sua seara, Senhor, contribuindo para que este planeta se transforme num mundo de regeneração. Abençoa, Jesus, o nosso país, este Brasil, que o Senhor elegeu para ser a pátria do Evangelho, que nós, brasileiros, iríamos construir a nação de luz. Então, que estejamos a postos, cada um de nós, fazendo do melhor, nos tornando espíritos honestos, operosos no bem, caridosos, para que todo o planeta possa sentir a expressão dos nossos pensamentos, alinhados com o bem e com a verdade. Que o Senhor esteja conosco, agora e sempre.